céu aleatório, que temos na mão para mudar o mundo. Temos o mundo como está com as formas do capital. Então, até para eu ter um copo d'água, alguns que por um acaso deixou, mas eu tenho que levar os convidados internacionais para almoçar. Eu não tenho R$1 da USP. Então, eu preciso da fórmula do dinheiro para ver se luto contra ela. E a fórmula do dinheiro é o inimigo de todos nós. Como a forma jurídica é o que temos um dia para irmos a um tribunal e pedirmos alguma coisa. Só que é isso o que se trata de horror de todos nós. É o que temos, e o que temos é a desgraça. O dinheiro é a nossa desgraça. E a luta é contra isso. E a luta é contra a subjetividade de todas e todos nós no nosso tempo. A nossa subjetividade é desgraçada. São sujeitos que se organizam para o horror. E é preciso termos estes sujeitos como são para a transformação desses próprios sujeitos. Então, não resta neste mundo nada a não ser dizer que lutamos contra a forma do dinheiro e tentarmos avançar contra ela. Eu não sonho com um estado melhor, eu sonho com um mundo no qual todos os seres humanos se autocoordenem, autogestionem, e um dia não mais haverá para dizer: Napoleão, deste estado, outro que chama México, que me visitou como estrangeiro. Carlos de Porto Rico, que me visita como estrangeiro no Brasil e nem pode dizer que é de Porto Rico porque depende do passaporte dos Estados Unidos. Beatriz, Alberto e tantas mais, Milai, Raimundo, tantas e tantos que têm que dizer: vem do exterior. Minha luta é para que o mundo seja uma pátria só, que nunca haja um dia em que mais se diga: eu recebi estrangeiros do lado de São Francisco. Jamais. Enquanto eu tiver que dizer que recebi estrangeiros do Brasil, minha luta não acabou. Porque o mundo tem que ser uma pátria só, uma terra só. Então a forma do Estado é o horror. E os senhores vão dizer: mas o neoliberalismo está aí, espantalhos e fantasmas, e fatos e situações que não são espantalhos e fantasmas, são dores do presente, não podem nos fazer cambiar de teoria para dizer: então, em face disso, eu preciso manter o meu país e peré ad mundo, como se dizia no direito romano antigo, fiat lux, fiat justitia, peré ad mundo. Eu estou aqui a dizer para vocês: eu luto pelo fim da forma mercadoria, porque o problema é a propriedade privada. O problema é que neste dia aqui em São Paulo, milhões de paulistanos não têm teto para morar. Meus companheiros do MST, que não têm terra para trabalhar. E luto pelo fim do Estado, porque se alguém está por menos que isso, não é digno da contradição do tempo histórico. Porque o tempo histórico nosso exige lutar para além disso. E alguém vai perguntar: mas não tem que passar pelo Estado? Essa pergunta, se for feita mais uma vez, revela a indigência intelectual e política de quem a fez. Porque para chegarem à minha faculdade aqui hoje, precisaram pagar um metrô. Se toda vez tiver que dizer: mas é o Estado que tem, mas é o direito que tem, não é o dinheiro que tem, é o sintoma de que não sabe o que tem. Eu sonho com seres humanos magníficos, e o que temos é desgraça, depressão, mal nos seres humanos. É só isso que temos: competitividade, concorrência, pessoas que falam mal das outras, sua boca não é santa, sua boca não tem plenitude. E alguém diz: ainda bem que não fala mal porque eu digito, então seus dedos são infames. Então, senhoras e senhores, neste mundo, deste modo, eu preciso de outra humanidade. E ela sai desta que eu tenho aqui. Porque, infelizmente, lembrei ontem que uns companheiros de uns tantos marxistas de 40 anos, chamados ETs. Uma gente aí que achava que o socialismo
Como eles não vêm, eu preciso das que estão aqui. E estas pessoas que estão aqui, senhoras e senhores, são estas para as quais é o afeto da esperança que nos une. Na minha história de 26 anos de professor universitário, eu vou dizer, eu tenho 48 anos de idade. Eu comecei a dar aula formalmente como professor universitário aos 22 anos, embora a minha primeira aula nesta faculdade eu tinha 18. Quando eu andei, eu tenho um aluno que foi me orientando, Cláudio Bemol, fez mestrado, doutorado comigo, foi meu aluno. Eu tinha 18 anos de idade. Aos 22, formalmente, fui professor. Eu nunca deixei uma pessoa que estivesse comigo em um lugar sentir-se constrangida, em um café, em um almoço ou jantar, quem quer que seja, porque não tivesse dinheiro. E por muitas vezes na vida, eu que não tinha dinheiro, então eu levei as pessoas para jantar e almoçar em um bom local. Eu falei muitas vezes na vida, eu ensinei meus orientandos a tomarem um café de R$1, porque eventualmente se eu fiz a conta de 30 cafés, R$30, eu preferia gastar 30 tomando 30 pessoas, 30 cafés, do que comer bem, sozinho. Isso é algo do coração muito profundo. E eu não me conformo que as pessoas não tenham esse grau de generosidade, de compartilhar coisas mínimas e básicas. Um dia, eu me tornei livre docente desta casa. Eu escrevi minha tese aos 28 anos de idade. A faculdade pediu 2 anos para eu fazer 30, porque nunca na história da humanidade do Brasil alguém tinha sido livre docente com menos de 30. Então eu esperei 2 anos, aí um dia fiz 30, e esta vez estava aqui, apenas eu inverti a posição e defendi a lei. Um cidadão, professor desses que tem uma história cheia de títulos, de dinheiros e algo mais, desses cuja única ilustração que tem como jurista é o dia que ele disse para mim: eu tenho 40 imóveis. Foi o que ele tinha para me apresentar. Ele não sabia nada de filosofia e teoria. Ele disse assim: tal país é um país comunista, porque lá todo mundo passa fome, porque come todo mundo mal. Era a tese que tinha essa pessoa: o comunismo é um dia que todo mundo come mal. Senhoras e senhores, o fato de eu ter, formei até hoje dezenas e dezenas de orientandos e orientantes, eu formei até hoje 50 para mais pesquisas de mestrado e doutorado. 50. O fato de eu dividir o café com 30 ou 50, porque é o dinheiro que temos, isso não é o socialismo. Isso é a miséria do capitalismo. O socialismo é o dia em que eu puder comer com 30, 50 e 100 o prato de comida que as pessoas têm fome. E eu não quero comer com 30 e 50, eu quero comer um prato de comida com 1 milhão de amigos e de companheiros. E tecnicamente a música do Roberto Carlos para mim é errada. Se o Brasil tem 220 milhões de pessoas, eu quero compartilhar com essas 220 milhões. E também está errada essa ideia, porque eu tenho 8 milhões e meio de pessoas e eu quero viver um pão com 8 milhões e meio de pessoas. Eu entrei na faculdade, primeiro dos cursos que quis fazer foi de latim. E por muitas vezes vocês já me viram escrevendo em latim, tratando de coisas em latim, escrevendo os meus livros, dos pensadores como Epicuro, outros mais, como Lucrécio, tantos outros. Em latim, companheiro é cum sequem panis, é quem pega o pão e divide com os outros. Isso é companheiro. Enquanto alguém não divide o pão, não adianta dizer que estamos na luta, estamos juntos. É preciso saber se o coração divide o pão. Para mim, esta é a prova definitiva. Quem não sorri, quem não brilha o olho, para mim, pode ter o melhor horizonte teórico. Não tem luta com os outros.
E no meu tempo histórico, a luta não é para mantermos a exploração como está. É necessário falar de socialismo. Nesses dias, o deputado Glauber Braga, meu grande camarada, companheiro de lutas, está sendo